Olá, eu sou o professor Walter Bruno Santos e hoje falaremos sobre frações, forma mista, aula para o 6º ano. Para falar de forma mista de uma fração, a gente tem que saber de algumas coisas. Algumas coisas como, algumas frações têm nomes especiais. A gente vai chamar, por exemplo, de fração própria, aquela fração em que o numerador é menor do que o denominador. Em outras palavras, em que o número que está em cima é menor do que o número que está embaixo. Um exemplo, 1/3, o numerador é 1, o denominador é 3, ou seja, 1/3 é uma fração própria, porque o número que está em cima é menor do que o número que está embaixo. 2/5 também é uma fração própria e 12/30 também seria uma fração própria. Fração imprópria são aquelas em que o contrário acontece, em que o número de cima, ou seja, o numerador, é maior do que o número de baixo, ou seja, o denominador. Exemplos: 7/5 é uma fração imprópria, 9/4 é uma fração imprópria, 10/6 é uma fração imprópria. E a gente também tem as chamadas frações aparentes, são aquelas frações em que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, essa fração aqui, por exemplo, 10/2, a gente vai lembrar o seguinte, olha só, se eu for pegar os múltiplos de 2, a gente vai achar o 10 lá, ou seja, tem como dividir 10 por 2, isso vai dar uma divisão exata, ou seja, nesse caso aqui, isso é a mesma coisa de 5 inteiros. Aqui, por exemplo, mesma coisa, isso é a mesma coisa de quê? De 81 dividido por 9, que vai dar 9 inteiros. E aqui a mesma coisa, isso é a mesma coisa de quê? 21 dividido por 3, que vai dar 7 inteiros. Mas hoje, o que a gente vai usar para falar de forma mista vai ser as frações impróprias. Por quê? Porque essas frações, aqui o número de cima, o numerador, é maior do que o número de baixo, o denominador, elas podem ser escritas de uma maneira interessante. Por quê? Porque elas representam mais do que um inteiro, elas representam mais do que uma parte do todo. A gente vai ver isso. Eu vou representar, então eu vou mostrar como transformar uma fração imprópria em fração mista, e o contrário também é válido. Também vou ensinar como transformar uma fração mista em uma fração imprópria. Então acompanhe comigo. Olha só, repare, eu tenho 8/3. Como é que eu vou representar essa fração 8/3? Ou seja, eu tenho uma coisa que foi dividida em 3 partes e selecionei 8 delas. O que acontece? Na verdade, eu não tenho um inteiro só. Para que isso seja verdade, eu tenho que ter mais de um inteiro dividido em 3 partes, porque eu selecionei 8 partes, e cada inteiro tem só 3 partes. Ou seja, 8/3 é a mesma coisa de que 2 inteiros e aqui eu vou ter 2/3. Fazendo em forma mista, representação de uma forma mista ficaria assim, o 2 e o 2/3 aqui do lado, sem nada, nenhum sinal aqui. Esse número aqui, que fica aqui fora da fração, a gente chama ele de parte inteira. Então, sempre que o numerador for maior que o denominador, esse tipo de situação vai acontecer com a gente. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou precisar de desenhar sempre? Não, a gente pode simplesmente pensar. Vamos olhar primeiro aqui, ó, 8/3, aqui é a fração imprópria. A gente tem o 2, que vai ser o 2 inteiros, e 2/3, que é a nossa forma mista, e a gente sempre lê como 2 inteiros e 2/3. Lembrando que o 2 é a parte inteira, o 2 aqui é o numerador e o 3 denominador. Olha só, como é que eu vou transformar isso, esse 8/3, em forma mista, sem desenhar? Vamos pensar. Uma fração pode ser vista também como uma divisão. A gente vai tentar dividir 8 por 3. 8 dividido por 3 vai ficar quanto? Aqui dá 2. 2 vezes 3, 6. Dá resto 2. Repare, o quociente dessa divisão vai ser a nossa parte inteira. Observe aqui que a nossa parte inteira é o quociente. O denominador, ele não vai mudar, porque
o inteiro ainda continua dividido em 3 partes, ou seja, o denominador ele não vai mudar. E o numerador, e aí é importante a gente frisar isso, o numerador ele sempre vai ser o resto dessa divisão, ou seja, o numerador vai ser o resto dessa divisão. Então, para mim transformar uma fração imprópria em forma mista, o que a gente vai fazer? Divide o numerador pelo denominador, o quociente vai ser a parte inteira, o denominador não muda, e o numerador vai ser o resto dessa divisão. Exemplo, 10 terços. Então vamos tentar fazer esse 10 terços aqui, transformar ele em forma mista, ou seja, 10 dividido por 3. Aqui vai dar 3, 3 vezes 3, 9, resto 1. Vamos lembrar o seguinte, o denominador não muda, era 3, continua 3. O numerador vai ser o resto, então vai ser 1. E a parte inteira vai ser o quociente, ou seja, 3. Ou seja, 10 terços pode ser escrito como 3 inteiros e 1 terço. 5 quartos, por exemplo. Vamos fazer a divisão, 5 por 4. Aqui vai dar 1, 1 vezes 4 é 4, tem resto 1. Ou seja, o denominador não vai mudar, vai continuar 4, denominador 4, continua 4. O quociente vai ser nossa parte inteira e o resto vai ser o nosso numerador. Fazendo aqui 22 terços, a gente pode colocar 7, 7 vezes 3, 21, resto 1. O denominador não vai mudar, vai continuar sendo 3. O numerador vai ser o resto, vai ser 1. E a parte inteira vai ser o 7, vai ser o quociente da divisão. Ou seja, 22 terços é equivalente a 7 inteiros e 1 terço. 49 quintos. Vamos dividir 49 por 5. Dá para a gente multiplicar por 9. 5 vezes 9, 45. Lembrando que aqui é um 9. Ou seja, vai dar resto 4. Ou seja, isso vai ser o quociente, parte inteira, ou seja, 9. A fração, o denominador não muda, vai continuar 5. E o resto vai ser o nosso numerador, 4 quintos. 9 inteiros e 4 quintos. Vamos pensar. Se eu quiser desenhar alguma coisa, a forma mista é muito útil para a gente. Sempre que eu tiver uma forma mista e quiser representar por desenho essa fração, é melhor mexer com forma mista do que com fração imprópria. Mas se eu quiser fazer conta, aí a história é um pouco diferente. Aí é melhor mexer com fração imprópria do que com forma mista. Ou seja, tem que ter uma ideia, uma maneira de sair da forma mista, a gente tem algumas formas mistas aqui, e transformar ela em própria. E tem jeito. Olha só, vamos lembrar que o denominador não muda, ele vai continuar sendo 3. Para a gente achar um numerador, a gente vai fazer um processo bem legal aqui. A gente vai multiplicar o denominador pela parte inteira e somar o numerador. Exemplo, aqui a gente tem 2 inteiros e 1 terço, o denominador não muda, continua 3, multiplica 3 vezes 2, 6, soma com 1, 7, ou seja, multiplica o denominador pela parte inteira e soma o numerador, ou seja, 7 terços. Aqui, por exemplo, o denominador não vai mudar, vai continuar 3, multiplica e soma, ou seja, 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Aqui, por exemplo, multiplica e soma. Lembrando que o denominador não muda, 8 vezes 5, 40, mais 1, 41. Aqui, mais uma vez, você multiplica e soma, ou seja, 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. O denominador não muda, então temos aí a nossa transformação de uma fração mista na forma de uma fração imprópria. Então, esse foi o vídeo, espero que entenda. Qualquer coisa, volte no vídeo e mude, use os comentários para qualquer observação. Eu sou o professor Walter Bruno Santos, agradeço a presença de todos, até o próximo vídeo. Para finalizar o vídeo, gostaria de fazer 2 indicações de 2 canais de 2 professores muito competentes que eu conheci no caminho.
Um deles é o canal Magnatas dos Números, canal do meu amigo André. Lá vocês vão conhecer a matemática de maneira muito criativa com ele. E outro canal que chama O X da Questão, um canal de um amigo meu chamado Pedro também, um canal muito inovador. Lá vocês vão falar de geometria, de GeoGebra, vocês vão falar de matemática básica também. Fica a indicação aí, link na descrição para quem quiser acessar os dois canais. Olá, eu sou o professor Walter Bruno Santos e se você gostou do conteúdo, clique no gostei. Por favor, me ajude a divulgar esse conteúdo para as próximas pessoas. Obrigado, estamos juntos e até a próxima aula.